Fala aí, pessoal, a gente tá aqui, primeiro programa da TV Almanac, justamente com o nosso querido Fábio Ramalho. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, que prazer, no número 1 eu tô aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estreia, tem que ser você, cara. Brigadão, vamos lá, o que vocês querem saber? Como foi o seu primeiro programa? Cara, meu primeiro programa, na verdade a minha primeira vez num programa de televisão foi uma entrada ao vivo do Ministério das Comunicações em Brasília. O antigo ministro das Comunicações, Sérgio Mota, já falecido, ele ia dar uma coletiva à imprensa. E eu era estagiário da TV Nacional, que era uma emissora da Rádio Brás, como é a TVE, essas TVs educativas que tem, diga-se de passagem, um papel super importante. Nesse momento que ia começar a coletiva, a gente estava sem repórter na redação. E aí eu tava de bobeira na redação, daquele jeito assim, eu como estagiário, e o chefe de reportagem, o Ibiapina, na época, ele falou assim pra mim: vai, manda o garoto, manda o estagiário. E eu fui, Felipe, eu fiz uma entrada ao vivo, que eu programei o que eu ia falar, e na hora que falaram pra mim, vai, era a época do vai ainda, a gente nem o monitor tinha de retorno, era só o cinegrafista fazendo assim. E você tinha que começar a falar, na hora que ele baixou o dedinho dele, eu comecei a falar, olha, aqui no Ministério das Comunicações foi isso, blá, blá, blá. Aí falei, deu texto, Fábio Ramalho para a TV Nacional. Quando eu encerrei, que voltou para o apresentador, o auditório que estava junto, porque todo mundo estava vendo a minha apreensão. E, cara, deu uma tremedeira nas pernas depois. Em 2011 você saiu do jornalismo, foi para o entretenimento, e eu queria saber como foi essa mudança. A mudança do jornalismo para o entretenimento, ela está muito ligada, na verdade, a uma ansiedade muito grande que eu tinha de mudar um pouco os ares. Eu fazia, aqui no Rio de Janeiro, o jornalismo hard news, como a gente chama, eu apresentava o RJ Record, que era o nosso noticiário da noite aqui no Rio de Janeiro. E, infelizmente, pelas características do Rio, que a gente já conhece, principalmente isso em 2005, que era um pouco mais confuso, era muita violência, era muito tiro, era muita confusão, acabava tendo muita notícia de morte também. Mas eu sentia muito isso, sabe, Felipe? A vontade de devolver para a população o que a população me dava de bom. Eu vim para o Rio em 2005, eu passei para o entretenimento em 2011, mais ou menos. Então, assim, já se iam 6 anos que era sempre a mesma tônica. Foi quando o Hoje em Dia ele criou um bloco regional, né? O programa continuou baseado em São Paulo, mas ele começou a ter braços locais. A nossa diretora artística, a Vanessa Andrade, ela via que eu tinha essa vontade, que eu tinha essa ânsia, e ela procurava alguém para fazer o programa que não fosse um artista de televisão, né? Não precisava ser um ator, não precisava ser um artista. Mas também não podia ser alguém que não tivesse conhecimento da cidade. A gente ficou sabendo que você está pensando em escrever um livro sobre as histórias que você conta no quadro do programa da tarde, Chamada da Esperança. Isso é verdade ou só passa de boato? Não, isso é muito verdade. Eu estou pensando em escrever um livro mesmo. O quadro Uma Chamada de Esperança, a gente começou há 1 ano e meio, 2 anos, de forma despretensiosa. A gente busca sempre trabalhos assistenciais, filantrópicos, projetos sociais. Eu acho que essa é a melhor palavra. E no melhor estilo de Corrente do Bem, eu conto 3 histórias, essas 3 pessoas envolvidas que coordenam esses projetos vão ao palco e fica um telefone vermelho no palco. E aí esse telefone toca para as pessoas poderem doar para essas instituições. E eu comecei a ver muita experiência bacana. Eu falei, peraí, eu acho que isso é um pulo de um gato, acho que o Papai do Céu lá em cima, Deus está mandando algum recado. Tem que colocar no papel essas histórias, e tem história muito emocionante. Então eu pensei, por que não colocar isso no livro? Eu estou começando, está no esboço ainda, mas eu tenho essa ideia sim. Qual foi a matéria que você fez mais marcante? Qual foi a melhor de todas? Ixi, ó, tem que abrir o braço para contar que matéria é essa. Que é uma matéria muito especial que eu tive, a oportunidade de subir na estátua do Cristo Redentor, mas não é subir no Corcovado, não, é subir lá na cabecinha da estátua, e foi uma matéria que eu chorei muito, eu fiquei muito emocionado. A gente está no 4º dia do Mundial e eu queria saber o que você acha das manifestações. Você concorda? Você acha que atrapalha muito ou não faz diferença? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não dar um tiro no próprio pé. Porque a minha discussão não é se eu gosto da Copa ou se eu não gosto, se eu sou favorável ou não à Copa. A gente não faz Copa com hospital, mas a gente sem hospital também não deveria fazer Copa. Tem vários enfoques para você olhar, mas eu acho que independente da gente fazer qualquer análise da Copa, eu acho que a análise do movimento
Fazer uma manifestação às vésperas ou durante um evento mundial como esse, eu acho que é um tiro no pé, porque a gente passa uma imagem tão ruim do país, isso é rasgar o patriotismo, sabe? Então, assim, eu sei que essas categorias precisam se manifestar, eu sei que esse é o momento que está todo mundo olhando para o Brasil, mas eu acho que o recibo que a gente está passando não é bom. Não sou favorável. Bom, para fechar, eu queria saber quais são os seus planos para o futuro. Olha, futuro, contar a história para vocês de um menino que ele, na década de 90, ele resolveu entrar na faculdade de comunicação, ele não sabia nem se ele ia fazer comunicação, publicidade, entrou para publicidade, porque não exigia um diploma de publicidade e mudou para o quarto semestre, no quarto semestre mudou para o jornalismo. Que ironia do destino, hoje nem o diploma de jornalismo ele é realmente tão exigido. Mas esse garoto que começou fazendo televisão desde o primeiro estágio, gente, eu nunca fiz... Assim, eu não tenho referências fora de televisão. Se eu não trabalhar em televisão, eu vou vender coco e sanduíche natural na praia, porque eu honestamente não sei fazer outra coisa. Então, plano para o futuro... Nossa, na década de 90, em 2005, quando eu saí de Brasília para vir fazer um jornal local no Rio, eu não imaginava que tinha tanto, que Deus tinha tanto guardado para mim. Então, tanta coisa aconteceu que, assim, é difícil eu falar, eu tenho uma meta, eu quero ter um programa meu na televisão, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu acho que o que Deus me der, eu acho que tá de boa. Eu acho que eu já conquistei muito, para falar a verdade, sabe? Eu estou muito feliz de ter chegado aqui. Eu tive um projeto na minha vida que foi Hoje em Dia Rio, ao lado da Mariana Leão, que, assim, quando o programa saiu do ar, foi um baque muito grande, tanto para mim quanto para ela. Então esse projeto ficou guardadinho no coração. Se eu fosse dizer alguma coisa que eu pensaria em voltar, seria ter um projeto como esse, um programa, pode ser regional, não precisa ser em rede, mas um programa que a gente pudesse ter a cara que a gente tinha de puxadinho de uma programação de rede com uma cara carioca. Acho que é a única coisa que eu consigo me lembrar, assim, o resto... Deus já me deu muito e eu tô muito feliz com isso, cara. Eu acho que se a minha carreira encerrasse aqui hoje, eu tava falando, valeu, já foi muito bom pra mim. Agora, só tem um problema, viu, gente? Ó, televisão estúdio é meio que uma cachaçinha. Você faz uma vez e você fica viciado naquilo. É uma cachaça do bem, óbvio, é um vício gostoso, porque você ter o calor de uma plateia junto com você, isso é muito bom, isso é muito bacana. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita de dizer que, eu não ligo pra audiência. Não, é mentira. A gente liga, pelo menos no meu caso, tá, gente? Eu ligo pra audiência e eu fico atento ao que acontece, mas até o limite de controlar o que a gente está fazendo para saber direcionamento. Não significa necessariamente que a gente tem que viver essa paura de quanto que tá dando agora? Virou, subiu, desceu. Porque senão você não trabalha para as pessoas, você trabalha para um people meter. A medição do Ibope é feita em duas grandes metrópoles, que é Rio e São Paulo. Então, e o restante do país? Onde é que fica? Então eu me preocupo, mas eu não faço disso uma agonia. Bom, a gente ficou sabendo agora que o Bate saiu da Record e foi para a Band. Você acha que ele fez uma boa escolha ou não? O mercado é isso. O mercado envolve propostas, o mercado envolve oportunidades. E eu visto muito a camisa, então assim, se eu trocaria, sim, eu trocaria porque o mercado envolve isso, até da Record trazer pessoas de fora também. Mas eu tenho que confessar que meu coração ficaria pequenininho. Eu entrei na Record em 2001, gente, são 13 anos de dedicação e vestindo a camisa. Eu me sentiria até meio estranho segurando um outro microfone de outra emissora. Então, acho que tudo isso eu levaria em conta. Mas isso, é claro, também você tem que ver com a valorização que você está tendo na emissora, as propostas que a emissora faz a você. Por isso que, assim, é difícil condenar. Passionalmente eu digo, não, eu não deixaria a Record, mas se a Record, num dado momento, não consegue me oferecer o que outra emissora oferece, é um fluxo normal, da mesma forma que se eu não ofereço mais para a Record a mão de obra que eu costumo oferecer para um dado momento, não é mais necessário, não é mais preciso, a emissora também vai proceder a essa troca. Então a minha resposta técnica é que sim, a troca é interessante, é necessária. A resposta do coração é que ou escolha de Sofia que eu ia ter que fazer, viu? E assim, sem, claro, desmerecer o caso do Bate, que é um excelente profissional, mas eu acho que pelo fato de ter 11 anos na casa, 12 anos, sabe, assim, mais de 10 anos é muito tempo, então isso pesa muito. Nós temos 6 placas aqui, com 6 nomes polêmicos, hein? Vamos lá? Vamos, eu topo, vamos lá. Quem tá na chuva é pra se molhar, vamos nessa. Primeiro nome. Posso escolher qualquer número? Pode.
Então vamos lá, eu vou escolher o número... Eu gosto do número 5, a data do meu aniversário. Pode tirar? Pode, à vontade. Número 5... Vamos ver o que tem aqui. Brito Júnior. Brito. O que você acha do Brito Júnior? Eu sou muito suspeito pra falar do Brito Júnior, né, Felipe? Em primeiro lugar, porque eu sempre me inspirei muito no Brito Júnior. Eu falo isso pra ele, e isso é muito antes até do primeiro momento que eu trabalhei com ele foi no Hoje em Dia. Mas eu falo isso pra ele há muito tempo, que o Brito era um cara que eu olhava pra ele na televisão e eu via que ele tinha um estilo de reportagem descontraído, fugindo do formal. E eu olhava muito e falava, pô, eu quero ser como esse cara quando eu crescer, eu não quero fazer matéria séria. Eu só adaptei um pouco mais assim, o que ele fazia pro meu perfil e fui eu mesmo. Na escolha de quem o substituiria, ele foi uma das pessoas que me ajudou muito. A opinião dele contou muito, inclusive, pra direção da emissora na hora dessa escolha. Então, ó, pro Brito... Show! Falo bem, falo muito bem. Primeiro nome foi. Próximo, vamos lá. Mais um. Vamos número ímpar. 3. Posso tirar? Pode. Dado Dolabella, hein? Vamos. O que você acha do Dado Dolabella? Dado Dolabella. Olha, eu acho o Dado um grande ator. Um cara muito... No trato pessoal com ele, um cara muito querido. Mas o Dado andou enfrentando uns problemas aí com a emissora... E a gente sempre costuma separar muito, né? A questão quando é profissional com a emissora e a relação pessoal entre a gente, casting da emissora. Eu gosto muito dele, mas a saída dele da Record foi uma situação muito polêmica, foi uma situação que envolveu aí uma rescisão de contrato por causa de um dissabor aí que eles passaram, todo mundo já sabe, durante as gravações aí dos primeiros capítulos de Vitória em Curaçao. Então, assim, pessoalmente eu acho ele um cara 10, mas profissionalmente, Dado, como ator você é massa, mas pisou na bola. Ali pisou na... E foi com um colega meu, aí eu fico mais complicado ainda de falar alguma coisa. O incidente lá envolveu um produtor nosso e eu fiquei muito triste que isso tenha acontecido. Não queria que tivesse sido assim, muito menos que resultasse na saída dele da emissora. Mas eu acho que é uma avaliação profissional. Fora da emissora... Tá valendo o chopp. O clima começou a esquentar, hein? Vamos lá, 2. Vamos ver o que tem no 2. Jogador Daniel Alves. O que você acha do Daniel Alves? O Daniel Alves, eu acho que é um cara que deu um exemplo pra nação, né? Um cara que mostrou como você faz de um limão uma limonada, ou de um ato de preconceito uma bananada, talvez, né? E eu acho que ele aproveitou muito bem. Eu acho que ele deu um tapa de luva em quem tentava dizer alguma coisa e independente do que a pessoa estivesse querendo dizer, se é que cabe a um recurso dela dizer que não era bem aquilo, eu acho que ele driblou bem a situação. Mas eu acho que a gente também não tem que pensar somos todos macacos, porque, na verdade, ninguém é macaco e ninguém tem que ser tratado como uma banana atirada no campo de futebol. Mas... eu acho que ele teve expertise, sabe? Eu acho que ele foi um cara safo, assim, e ele soube sair da situação muito bem. Eu não sei se eu faria melhor do que ele. O que você achou de todos os famosos postarem as fotos comendo banana, essa repercussão que gerou no Brasil? O que você achou disso? Cara, eu acho que é um momento do brasileiro mostrar um basta, né? Tô cansado do preconceito, tô cansado da discriminação, eu tô cansado da homofobia. Todo mundo aproveitou e projetou na banana, na verdade, os fantasmas que assombram a nossa sociedade. O Brasil está caminhando muito para um combate digno ao preconceito, ao racismo, respeitando mais a diversidade, mas eu ainda acho que a gente ainda... E eu tô me botando no meio também, porque assim, a gente se diz muito sem preconceito, né? Até que a situação esteja bem próxima da gente, aí as coisas mudam um pouquinho. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar no Brasil. É isso aí. Próximo número. Vamos lá, agora eu comecei no par, vou agora pro 6. Katy Perry, grande popstar Katy Perry. Vamos ver, o que você acha da Katy Perry? Katy Perry é um doce de pessoa. Quando a gente fez a entrevista com ela foi muito aberta, muito acessível, topou falar do que a gente falasse, do que a gente quisesse, ela não foi fechada. E aí aconteceu a brincadeira que durante a entrevista que a gente fez no Hotel Fazano aqui no Rio de Janeiro, eu fui dar um beijo nela, pedi pra tirar uma foto, óbvio, né, também tietei, e ela perguntou assim pra mim, nossa, que perfume gostoso, qual perfume que você tá usando? Aí eu falei, bom, é da Boss, mas eu não lembro o nome exato dele. À noite eu te conto que tinha um tapete vermelho que a gente ia fazer de novo com ela. E quando foi a noite que eu encontrei com ela, eu brinquei com ela, né? Ela no filme, ela fala que um cara, para conquistar o coração dela,
Não tem que sair chamando pra uma balada, nada disso. Tem que ser um cara romântico, um jantar, um vinho, luz de velas. Aí eu brinquei com isso e perguntei, mas vem cá, então se eu te convidar pra jantar com luz de velas, vinho, tudo jeitinho, você topa? E ela respondeu, olha, talvez não tão rápido assim, mas por que não? Então, isso deu abertura para que depois eu brincasse com ela. Ela falou, bom, pelo menos você já disse que eu sou cheiroso. E ela olhou para a câmera, para minha surpresa, e falou, gente, ele é o jornalista mais cheiroso que me entrevistou hoje. E aí, acabou que isso virou uma brincadeira dentro da TV, as pessoas começaram a brincar, falaram, o cara cheiroso da Katy Perry. E só tem que falar bem dela, né? Uma pessoa da grandeza da Katy Perry, que de certa forma, abre as portas para você e se faz de degrau para você também fazer uma boa entrevista, eu acho que isso é o extremo da humildade, né? E humildade é ser simples. E ela foi. Isso aí. Próximo número. Próximo número. Vamos no ímpar. Número 1, vamos ver o que tem aqui. Ticiane Pinheiro. Super fácil, vamos lá. Mole, fácil, ó. Beijo pra Ticiane. Não vou falar beijo na boca porque o tralho me pega. Tice, beijão pra você, porque ela é muito querida. E a Tice, a gente teve uma sinergia muito incrível desde o começo, porque quando eu fiz a substituição do Brito, pelo fato dela ter passado por aquela experiência de estar entrando num projeto que já tinham 2 medalhões, como o Brito e a Ana, eu acho que de certa forma ela olhou pra mim e ela se viu em mim naquele momento também caindo no meio delas, para fazer uma substituição tão importante. Aquele jeito que a gente vê na televisão da Tice, brincalhona, moleca, espivitada, ela é mais ainda do que aquilo, gente. A espontaneidade da Ticiane Pinheiro, eu acho que é o carro-chefe dela. Ela conquista as pessoas justamente por esse jeito dela. O jeito inocente de quem realmente fala o que pensa e que não tem papas na língua. O que você achou dela fazendo o quadradinho de 8 ao vivo? Meu Deus. Eu achei que ela virou a polêmica em pessoa. Eu gostei, porque em primeiro lugar alavancou muito a audiência do nosso programa. E ela foi ousada, porque ela fez uma coisa que ninguém imaginaria que uma apresentadora poderia fazer, que é deitar no chão, levantar o bumbum lá e fazer o quadradinho de 8. Isso virou hit, virou meme na internet. E você pode ter certeza, vou arriscar de falar por ela, ela não se arrependeu, porque eu acho que ela mostrou a espontaneidade dela ali. Último número. Ixi. Já viu? Já vi. Vildomar Batista, o que você acha dele? O Vildomar Batista é um cara que a palavra que eu tenho para expressar o sentimento é total gratidão. É um diretor fantástico, é um cara excelente. Eu só tenho que dizer coisa boa. Se você me perguntar se eu tiro o chapéu, eu tiro o chapéu. Eu mando um abraço e digo que a minha palavra para ele é gratidão. Bom, o nosso jogo acabou. Nosso programa também. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui comigo e eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. Olha, eu que agradeço. A TV Almanac está aqui hoje, me visitando, tá fazendo essa entrevista tão bacana. Gostei muito da formatação. O negócio está profissional, gente, está muito legal. É estreia, hein? Imagina o que vem depois. Ó, para eu dizer alguma coisa para quem está assistindo, eu diria o seguinte, olha, se você é aspirante a jornalista, se você quer trabalhar na área, não desiste não, porque assim, muita gente fala que é difícil, é complicado, tem que ter pistolão para entrar, tem que ter QI. E assim, eu nunca tive o pistolão, eu nunca tive o QI, muito menos fiz disso um bicho de 7 cabeças para achar que era complicado trabalhar nessa caixinha, né, de emoções que é a televisão. Ninguém tem direito de destruir os sonhos da gente. E eu comecei fazendo televisão também no improviso, sabe? A gente começa de algum lugar e tem que começar em TV pequena. Seria ingratidão hoje eu dizer, não alcancei, me desmotivaram. Eu fui e falei, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer televisão e vou começar. Então, seja através de um estágio, seja através do trabalho numa emissora ou através de uma TV web, por que não? Esse é o começo. E essa é a sacada, é você estar na frente, do jeito que meu amigo Felipe está aqui com o microfone na mão e a câmera. E é isso que faz televisão. Apesar daquela mítica toda, as pessoas mitificam muito a televisão, né? E televisão é feito muito mais de suor do que de tecnologia, né? Você, às vezes, com boas ideias e pouca tecnologia, poucos recursos, você consegue fazer coisas fantásticas e a nossa TV está aí nesse momento. E eu não duvido nada que no futuro a web tome conta. Então, é isso aí. Nos assista no... Corta. Não corta não, continua. Corta. Acabou. Corta. Vou encerrar por ele, ó. Tá cortou. ótimo. Vai lá, termina. Fala assim, ó. Vamos lá. Acabou. Acabou. Tá bom. Tá ótimo. Vamos Beijo. lá. Beijo. Até semana que vem.